Nesta noite o Senhor escolheu ele para falar conosco neste lugar. Deus usa nas tuas mãos com muita autoridade. Usa, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Que ele seja canal de Deus, boca de Deus neste lugar para falar conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar atentos para ouvir a tua palavra nesta noite. Deus usa com muita autoridade e ousadia debaixo da tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todos dizem amém, glória a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Sem delonga nenhuma, abra as Escrituras na carta aos Hebreus, o capítulo de número 4. Carta aos Hebreus, o capítulo de número 4. Enquanto os irmãos procuram a Deus, minha gratidão pela vida do pastor Wagner e da pastora Cláudia, pela confiança depositada sobre os meus ombros para estar trazendo uma palavra da parte de Deus para o nosso coração nesta noite. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, nos diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, posto que já as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez em certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Versículo 9: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Amém. Os amados podem tomar o vosso assento em nome de Jesus. Pode tirar o fundo, querido, por gentileza, tá? Queridos, estamos diante de uma passagem bíblica na carta aos Hebreus, cuja autoria é completamente desconhecida, apesar que existe alguns debates com respeito à autoria desta carta. Evidentemente que não entraremos nestes pormenores, pois não se faz tão necessário assim. Mas quando nós olhamos para esta carta, nós percebemos que existe nela pelo menos 2 temas basilares. O primeiro tema que prepassa por aqui nesta carta é justamente com respeito à importância da fé. Isso é discorrido no capítulo de número 11 com muita propriedade, quando nos garante que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mas o segundo tema basilar que eu consigo encontrar aqui nesta carta é justamente que, de fato, é o tema central desta carta, é com respeito à superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo. Desde o capítulo de número 1, o escritor, na inspiração divina,
ele deixa bem claro que Jesus, ele é superior aos anjos, que Jesus, ele é superior a Moisés, que Jesus, ele é superior aos rituais, às cerimônias realizadas por Arão e os seus descendentes. E dentro desta perspectiva, sendo Jesus apresentado como a supremacia, como ser superior, a partir do capítulo de número 1, o escritor ele deixa bem claro que Jesus, nesta sua superioridade, ele se constitui também na maior revelação de Deus aos homens. É por isso que desde o capítulo de número 1, ele começa declarando que, havendo Deus antigamente falado de diversas formas e de várias maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu e fez também herdeiro de tudo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É lógico que quando o escritor ele faz menção a esta revelação de Deus por meio de Jesus, creio particularmente que ele também tinha em mente aquilo que foi dito pelo o escritor do Evangelho de João, quando ele disse no capítulo de número 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí no versículo de número 14, ele declara que o Verbo, aquele que é superior, ele se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo Paulo, na inspiração divina, escrevendo na carta aos Filipenses, também falando com respeito a este Verbo encarnado, que é superior, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, ele declarou: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é e que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo esta certeza de que Jesus, ele é maior, de que Jesus, ele é superior, temos em si a consciência de que nós não precisamos mais de absolutamente nada, pois como já foi dito aqui nesta noite pela boca do pastor Wagner, Jesus, ele é suficiente. Portanto, nós não precisamos de pregador, nós não precisamos de cantor, por mais famosos que estes sejam, porque nós não estamos aqui por causa destes personagens, nós estamos aqui por causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que está aqui nesta noite. Tendo dito estas coisas, queridos, quando nós observamos aqui o capítulo de número 4 da carta aos Hebreus, nós aprendemos que esse texto ele nos ensina a darmos uma olhada para o passado. Também este capítulo de número 4 da carta aos Hebreus, ele nos ensina a darmos uma olhada para o presente. E também este capítulo de número 4 da carta aos Hebreus, ele também nos ensina a darmos uma olhada para o futuro.
quando ele nos ensina a olharmos para o passado, ele nos traz à tona justamente a história da nação de Israel, o povo hebreu, os mesmos que haviam sido libertados por mão forte do Senhor, lá da terra do Egito, e que estavam debaixo de uma promessa divina, e o Senhor havia os prometido que os tiraria da terra do Egito, da casa da servidão, e conduziria aquele povo para a terra da promessa, uma terra boa, que manava leite e mel. Porém, nós entendemos que a promessa de Deus, ela é condicional. E qual era a condicionalidade da promessa divina? Para que este povo verdadeiramente desfrutasse do cumprimento exato, cabal, pleno e exato desta promessa, era justamente a fidelidade e a obediência à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Mas aqui neste capítulo de número 4 da carta aos Hebreus, nós temos justamente uma denúncia que fora feita na inspiração divina, Deus usando o escritor sagrado para dizer que aquele povo havia recebido a promessa, mas deixaram de receber o cumprimento da promessa, porque eles foram infiéis ao Senhor, porque eles desobedeceram ao Senhor, e por causa da desobediência, por causa da infidelidade, muitos pereceram ali no deserto. Então ele nos olha e nos conclama a darmos uma olhada para a história da nação de Israel, e ele nos exorta a não trilharmos por este mesmo caminho, o caminho da infidelidade e da desobediência à voz do Senhor. E em contrapartida, depois que ele nos orienta a olharmos para o passado, também ele nos ensina a darmos uma olhada no presente. E olhando para o presente, nós precisamos fazer uma retrospectiva, um autoexame de como verdadeiramente está o nosso presente. E precisamos fazer este autoexame de como está o nosso presente, porque as coisas não se resumem apenas nesta vida. Há um futuro que nos aguarda, seja para a salvação, ou seja para a condenação eterna. Aprove ao Deus que aqueles que verdadeiramente entendam a vontade de Deus, queiram a vontade de Deus, aceite a vontade de Deus e queiram verdadeiramente viver a vontade de Deus. Existe um lugar que aqui aparece como sábado ou shabat, porque nós sabemos que shabat ou sábado significa descanso. E quando nós falamos sobre o shabat ou sobre o dia de sábado propriamente dito, quando nós olhamos para as escrituras sagradas, nós temos a consciência de que na Bíblia existe pelo menos 3 tipos de sábado. Sim, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos pelo menos 3 tipos de sábado. O primeiro sábado que aparece na Bíblia, ele é denominado de o sábado eterno, ou o sábado da criação. Este sábado, ele aparece em Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, e o versículo de número 2 diz a Bíblia, que acabando Deus a sua obra no 7º dia, no 7º dia ele descansou. Este 7º dia é justamente uma referência ao dia de sábado, ou shabat, ou ao descanso, que é justamente o sábado da criação, ou o sábado eterno. Mas entenda, queridos, que o segundo sábado que aparece na Bíblia, ele é denominado de o sábado nacional. E este sábado nacional, ele foi dado especificamente para a nação de Israel, isto em Êxodo, capítulo de número 20, quando os mandamentos foram liberados, foram dados para a nação de Israel. E este sábado, que é justamente o sábado nacional, não é para brasileiro guardar, não é para europeu guardar, não é para africano guardar. O sábado nacional é apenas, especificamente, exclusivamente para a nação
de Israel. Mas o terceiro sábado, queridos, que aparece na Bíblia, que é justamente aqui, neste capítulo de número 4 da carta aos Hebreus, ele é denominado de o sábado cristão, o dia do repouso do cristão, o sábado cristão. E este sábado cristão, ele é manifestado em dois momentos. Este sábado cristão, ele é dividido em duas etapas. Se fala sobre o descanso, evidentemente que o descanso cristão, ele se dá em dois momentos específicos. O primeiro momento deste descanso do cristão é justamente quando ele entrega a sua vida a Cristo Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Quer ver? A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 a seguir, disse Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É só você fazer uma pequena retrospectiva da sua vida antes de Cristo. A nossa vida antes de Cristo era dominada pelo pecado, regida pelo pecado, escravizada pelo pecado, mas a partir do momento que nós entendemos o sacrifício da cruz, nós podemos cantar como diz o hino da harpa: livre estou, livre estou. Mas a segunda fase deste sábado cristão, ele ainda não aconteceu, mas ele está para acontecer. A segunda fase deste terceiro sábado cristão ainda não aconteceu, mas está para acontecer. É uma promessa de Jesus. João capítulo de número 14, versículo de número 1 a seguir, disse Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, se lá não existisse, se lá não tivesse, eu vos teria dito: vou lhes preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É justamente neste momento aí que dá-se-á a segunda fase do sábado cristão. A segunda fase deste cristão, ele vai acontecer justamente quando Jesus raiar nas nuvens para arrebatar a sua igreja, o povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Por isto a Bíblia diz, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, diz a Bíblia: eis que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51 a seguir, diz a Bíblia: eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e quando isto acontecer, convém que o corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade.
e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Miqueias capítulo de número 2, versículo de número 10, diz a Bíblia: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Há um descanso que nos aguarda, há um repouso que nos aguarda, há um Shabat que está nos aguardando. E o que é interessante nesse Shabat, neste sábado, neste repouso cristão, é que a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo de número 21, e o capítulo de número 22, para nós finalizarmos, que João, no capítulo de número 4, ele é levado em espírito, ele é arrebatado em espírito, e depois que ele foi arrebatado em espírito, no capítulo de número 21, e no capítulo de número 22, ele viu justamente o lugar do repouso cristão, a cidade santa, o lugar onde a Bíblia diz que ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais maldição, porque todas as coisas se passaram, e aquele que estava assentado lá no trono, lá na cidade, no lugar do repouso, disse: eis que faço uma coisa nova, e ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Ali há uma árvore da vida que dá o seu fruto. O rio, ele passa pelo meio da cidade. As ruas são de ouro, os muros de jaspe e de cristal. É por isto que em um culto como este, o Senhor me trouxe aqui, e te trouxe aqui, simplesmente para dizer-lhe: vale a pena continuar servindo, honrando ao Senhor. Eu sei que aparentemente nós temos várias razões para desistir. São pressões de todos os lados, é tentação daqui, é tentação dali, é provação daqui, é provação dali, é calúnia daqui, é calúnia dali, é fofoca dali, é fofoca dali, e nós, dentro deste escopo, nós queremos fazer como alguns, queremos virar, pastor Wagner, desigrejado, mas quando nós olhamos para esta promessa do repouso cristão, nós repreendemos esse negócio de ser desigrejado e continuamos a nossa caminhada, porque aqui ainda continua sendo o melhor lugar para se estar. Por isso, continue firme servindo ao Senhor. Tudo vai passar. Olhe para este irmão que está perto de você, olhe para ele, olhe para ela e diga: vai passar. Cadê os músicos? Me ajude aí. Vai passar. É só uma fase. E nesta fase a palavra diz: suporte mais, aguente mais, resista mais um pouco, suporte mais um pouco. E como diz a canção, Canaã é logo ali. Levante a sua cabeça, jovem, obreiros,
Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena dizer não para o mundo. Vale a pena dizer não para os prazeres. Vale a pena dizer não para as vaidades. Vale a pena dizer não para as propostas do diabo. Vale a pena permanecer na presença de Deus. Eu sei que nesta noite eu estou falando para pessoas que estão vivendo processos difíceis. E que quem sabe por causa destes processos chegou aqui dizendo: será o último culto que eu irei participar, porque eu não aguento mais tanta pressão. Mas o Senhor te trouxe aqui para revigorar as tuas forças. O Senhor te trouxe aqui para te renovar e te restaurar. Por isso que, com a permissão do pastor Wagner, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Já estou finalizando. Pode louvar ao Senhor, músicos. Coloque a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. Aleluia! Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que o amado da igreja, Ele está aqui. Eu sei que a nossa maior esperança é estar aqui. Eu sei que o verbo de Deus, Ele está aqui. E que a qualquer momento a trombeta pode soar. E nós iremos para a nossa verdadeira casa. Aqui é só uma passagem. Somos apenas peregrinos e forasteiros. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Há um descanso para ti. Tem uma palavra para você. Há um descanso para a sua alma. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, fale com o Senhor. já está vindo. Fale com o Senhor. Nós não vamos fazer como a nação de Israel. Você mal consegue falar. Nós não vamos ficar caídos pelo caminho. Só ouvir o seu gemido. Nós não vamos perecer à beira do caminho. Porque nesta noite o nosso Deus, por meio do seu Espírito, Ele invade a nossa alma e Ele nos renova com poder, com a sua glória.